O Islamismo, capítulo 27. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a criação de uma nova religião e a gente vai ver como que essa religião vai impactar todo mundo nesse período de criação. Então, nós estamos falando de uma religião que vai surgir na Península Arábica e esse lugar fica mais ou menos aqui no mapa entre o continente africano e o asiático. A Península Arábica ela é composta por locais como Arábia Saudita, os Emirados Árabes, Omã, Kuwait, Catar e o Iêmen. São esses países que formam a Península Arábica. A península também fica entre o Oceano Índico, também é banhada pelo Mar Vermelho e pelo Golfo Pérsico. Bom, como é que era essa região antes da criação da religião? É uma região de deserto. Os povos que viviam lá eram chamados de beduínos. Eram basicamente povos nômades, ou seja, eles viviam se mudando, eles não tinham uma moradia fixa. Eram comerciantes e andavam em caravanas, então eram vários grupos que atravessavam o deserto. A principal característica desse povo é que eles eram politeístas, ou seja, adoravam a vários deuses. Até que um cara chamado Maomé, ou também conhecido como Mohammed, ele recebe a revelação e cria essa religião chamada Islã. Então, Maomé está no monte meditando e ele tem a visão do anjo Gabriel que chega até ele e anuncia essa nova religião. E aí o anjo dita para Maomé todas as regras e Maomé escreve um livro com todas essas regras. Então, o Islã significa submissão a Deus, é uma religião monoteísta, ou seja, que adora apenas um único Deus, Alá. E Maomé é o seu profeta. Então, a religião islâmica, quem pratica essa religião é chamada de muçulmano. Ou vocês vão ouvir falar de islâmicos ou muçulmanos. Bom, o Alcorão é o livro sagrado dos muçulmanos, é como se fosse a Bíblia sagrada deles, e a mesquita é o templo deles, é o nome que se dá ao templo, é como se fossem as igrejas dos muçulmanos. E Égira marca a fuga de Maomé de Meca para Medina e marca o início do calendário muçulmano. Ou seja, então Maomé recebe o anúncio dessa nova religião e aí ele escreve o Alcorão e depois ele propaga essa religião para as pessoas. Ele começa a falar dessa religião para as pessoas e as pessoas vão se convertendo ao islamismo. Só que isso vai gerar um problema, porque essa religião é monoteísta. E antigamente o povo era politeísta. E os comerciantes lucravam muito com isso, porque eles vendiam artigos religiosos, imagens, para o povo que ia para um local sagrado chamado Caaba. Quando Maomé vem com essa ideia de que existe um Deus chamado Alá e só ele é Deus e tal, e as pessoas se convertem, elas deixam de fazer essa peregrinação e deixam de comprar esses objetos sagrados. Então, os comerciantes vão começar a perder clientes e os comerciantes não gostam disso. E aí perseguem Maomé, querem matar Maomé, então Maomé é obrigado a fugir da cidade de Meca e vai para a cidade de Medina. Essa fuga marca o início do calendário muçulmano e é chamado de Égira. Vocês estão vendo a imagem da Caaba, que era o lugar sagrado. Essa Caaba é um lugar bem grande, uma caixa preta bem grande, e ali eram guardados diversos artefatos sagrados que representavam diversos deuses. Quando Maomé anuncia o islamismo, ele tira esses artefatos de dentro da Caaba, mas ele deixa a Caaba ali e diz que ali é a presença de apenas Alá. E aí as pessoas continuam fazendo peregrinação até esse local, mas não mais como antes, adorando a vários deuses, mas apenas a Alá. Que a gente tem a imagem da Caaba por dentro. E agora vocês estão vendo a imagem de uma mesquita, de um templo dos muçulmanos. Essa é uma mesquita em Dubai. Percebam como ela é grandiosa. Essa é a imagem da mesquita por dentro, muito grande, com muita presença de ouro,
ela é muito luxuosa. Aqui nós temos a imagem de uma mesquita, só que fica aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, localizada na Tijuca. Essa é a parte interior dessa mesquita. Então, para vocês terem uma ideia de como essa religião se expandiu, ela vai se espalhando por todo o mundo e existe até os dias de hoje, inclusive no Brasil. Bom, vamos falar agora sobre os pilares do islamismo. Quais são as bases dessa religião? Então, a primeira coisa que todo muçulmano deve fazer é reconhecer Alá como o único Deus e Maomé como seu profeta. Além disso, ele deve orar 5 vezes ao dia, voltado para a Meca. Então, todo muçulmano sabe se localizar, onde quer que ele esteja, ele vai saber onde Meca está voltado, e aí 5 vezes ao dia ele vai parar o que está fazendo para fazer a sua oração. Vai se ajoelhar e fazer a sua oração voltado para Meca. Então, ele vai orar de manhã, quando ele acorda, ao meio-dia, à tarde, com o pôr do sol e antes de dormir. Além disso, tem que praticar o jejum do Ramadã. Ramadã é um período do calendário muçulmano em que eles separam um momento para pedir a Deus, Alá, perdão pelos seus pecados, pelas atitudes, e eles praticam o jejum. Durante um mês, eles ficam todo dia sem comer, das 6 da manhã até às 6 da noite. E aí, só no período da noite que eles vão comer. E no dia seguinte, retorna o jejum. Então, eles têm que fazer isso durante um mês, que é o período do Ramadã. Apenas pessoas que têm algum problema ficam isentas dessa prática, como mulheres grávidas, crianças, idosos ou pessoas que têm algum problema de saúde grave, e aí eles são desobrigados a praticar o jejum. Além disso, eles precisam praticar a caridade e ir à Meca pelo menos uma vez na vida. Bom, sobre os conflitos que existem em relação a essa religião. Então, um dos grandes conflitos é o termo jihad, que significa guerra santa. Então, e que ele é muito mal interpretado. O Alcorão fala sobre a Guerra Santa, e a Guerra Santa que ele diz é em relação à guerra entre você e você mesmo. É a sua luta pessoal em se manter puro, em se manter sem praticar pecados. Então você vai brigar, é como se fosse você com seu eu interior brigando para se manter puro. Só que algumas pessoas interpretam isso de forma errada, entendem que essa guerra é com o outro. Eu tenho que obrigar o outro a seguir a minha religião, a entender e praticar a minha religião. E aí isso acaba indo para altos muito extremos, né? E aí a divisão desse povo em sunitas e xiitas. Então, assim que Maomé morre, há um problema. Quem é que vai ficar no lugar de Maomé? Quem é que vai suceder Maomé? Então, um grupo acreditava que tinha que ser alguém da família de Maomé, da linhagem de Maomé. Já outro grupo acreditava que não, tinha que ser uma pessoa mais preparada para isso. Então, com isso, com essa falta de consenso, há uma divisão do povo muçulmano. Então, a galera que tem uma galera que são os sunitas, eles vão ser os mais liberais, os mais tranquilos. Eles seguem o Alcorão e a Suna. A Suna é uma outra Bíblia, é um outro livro que foi escrito por Maomé, e são as impressões de Maomé sobre a religião. Ele vai contando o que ele acha sobre o Alcorão. Então, os sunitas, eles seguem esses 2 livros. A sua crença está baseada nesses 2 livros. Eles são mais tranquilos. São eles que vão achar que, não, com a morte de Maomé, quem deve suceder é alguém mais preparado. E, em contrapartida, temos os xiitas, que são os mais radicais. Eles seguem apenas o Alcorão e foram os que no passado acreditavam que quem tinha que suceder era alguém da linhagem, da família. Então, enquanto os sunitas são os mais liberais, os xiitas são mais radicais. É dos xiitas que saem os terroristas, os fundamentalistas. Os sunitas representam 90% da população muçulmana, são a maioria. Então, a maioria dos muçulmanos são mais tranquilos. Porém, essa minoria de xiitas acabam fazendo coisas muito, muito fortes, muitos ataques terroristas, homens-bomba. Então, isso marca toda a população
muçulmana e acaba trazendo muito preconceito para essa religião. Bom, vamos falar um pouquinho sobre as mulheres e essa religião. O Islã entende que as mulheres não podem mostrar o seu corpo, apenas as mãos e o rosto, e aí por isso as mulheres têm que cobrir o corpo e a cabeça. Então elas usam ou o véu, ou a burca, como vocês estão vendo aí nessa imagem. A esquerda tem o véu, que deixa só o rosto de fora, mas tem a burca, que aí cobre tudo, só tem uma telinha na altura dos olhos, que é para a pessoa poder enxergar. Então, hoje, países de origem, de tendência muçulmana, tem alguns países que são já são mais flexíveis, já permitem que a mulher, não obrigam a mulher a usar o véu, ela usa se quiser, e aí ela escolhe se ela usa só o véu ou se ela usa a burca. Mas ainda existem alguns países que são mais extremistas e as mulheres são obrigadas a usar a burca. Nem o véu é possível, apenas a burca. Países como a Arábia Saudita, Afeganistão e Irã são países muçulmanos e eles são mais radicais. Então, por exemplo, mulheres não podem estudar, não podem trabalhar, dirigir, ir a shows, jogos de futebol. Mulheres podem ser apedrejadas se cometerem algum delito. Então, isso acontecia muito tempo atrás e em alguns desses países ainda acontece até os dias de hoje. E a palavra de uma mulher vale menos do que a de um homem. Então, o islamismo ele faz uma diferenciação entre homens e mulheres, mas hoje em dia muitos países já são mais flexíveis, não levam isso tão ao pé da letra. Assim como hoje existem mulheres muçulmanas que estão, por exemplo, no poder, que tem cargos de comando nesses governos, mas ainda há regiões que são ainda muito extremistas. Bom, sobre o legado que essa religião, esse povo deixou para as outras civilizações. Então, nas artes, o destaque para a arquitetura, com desenhos geométricos e arabescos, literatura, o conto As Mil e Uma Noites, na matemática, a criação da álgebra, da trigonometria, na química, a alquimia, medicina, descoberta de algumas doenças e remédio para essas doenças, como sarampo, a varíola. Na arquitetura, a gente tem a construção de mesquitas, palácios, bibliotecas. E no idioma, no contato deles com o Brasil, a gente tem no nosso português algumas influências do idioma deles, como a palavra álcool, alface, açúcar, açoite, são algumas das palavras que têm origem arábica. Nós estamos vendo aí a imagem de um arabesco, muito comum nessa cultura. E sobre o conto As Mil e Uma Noites, é o título de uma das mais famosas obras da literatura árabe, composta por uma coleção de contos escritos entre o século XIII e século XVI. Nela, a cidade de Bagdá é cenário de muitas aventuras, como a do Ali Babá, do Simba e do Aladim. O livro é considerado um clássico da literatura universal, composto por diversos contos, um ligado ao outro. Para não ser condenada à morte, uma princesa chamada Sherazade contava histórias maravilhosas sobre diversos temas que captavam a curiosidade do rei. Ao amanhecer, Sherazade interrompia cada conto para continuá-lo somente na noite seguinte, o que a manteve viva ao longo de várias noites. Assim, Sherazade seguiu contando suas histórias e aos poucos foi mostrando seu amor, seu respeito e fazendo o rei feliz. Ela usava sua inteligência e improvisação para salvar a própria vida e a de todas as mulheres do reino. Isso porque conta-se a história de que havia um rei e ele foi traído pela sua esposa. E aí ele ficou muito amargurado com essa traição e aí ele prometeu que ele a cada noite casaria com uma mulher e mataria essa mulher após a noite de núpcias. E aí, até que Sherazade foi escolhida para ser a próxima esposa dele. E aí ela sabia que ela ia morrer, e aí a estratégia dela foi contar essas histórias. E aí, com o tempo, o rei acaba se apaixonando por ela e desiste dessa vingança e fica com ela para sempre. E por fim, a gente tem a expansão desse mundo muçulmano. Então, falei para vocês que ela começa ali na Península da Arábia,
Península Arábica, e ela vai se espalhando pela Ásia, pela África, pela Europa, e nós já vimos que na Idade Média ela vai bater de frente com o cristianismo, com o catolicismo. E o Papa vai ter que levantar expedições para conter o avanço dos muçulmanos, porque eles começam a invadir e ocupar os territórios que antes eram dos católicos. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Vocês vão fazer agora os exercícios do livro, página 39 e 40. Vocês vão fazer apenas os contextualizados, do 6 ao 10.